Deus existe? Quem é Deus? Oi, gente, eu sou a Kelly. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o seu like, seu comentário, para a gente estar produzindo mais vídeos interessantes, com discussões, com temas que talvez muitas pessoas não entendam, para poder estar te ajudando, tá bom? Mas e aí, quem é Deus? Eu já fiz um primeiro vídeo falando sobre quem é Deus. Esse é um segundo vídeo. Vamos tentar entrar numa lógica. Quem é Deus? A gente fica buscando sentido para a vida o tempo todo e chegamos a uma conclusão que nada faz sentido, não é verdade? Que aí a gente fica pensando, existe vida após a morte? Morreu, acabou? Nada faz sentido. Se a gente morrer e acabar, então nada faz sentido, não é verdade? Meio louco isso. Mas vamos lá. Então, para haver sentido, a gente precisa acreditar que existe vida após a morte. Agora, para fazer mais sentido essa vida após a morte, a gente tem que entender que existe um acerto de contas depois dessa vida que a gente está vivendo. Se existe a vida após a morte, existe um acerto de contas depois dessa vida. E para ter acesso a esse tal juiz, tem que ser um juiz que seja superior a nós, tem que ser um juiz que nos julgue com justiça, com retidão, com perfeição e que ele saiba exatamente o que ele está julgando, o que ele está fazendo. Então tem que ser um ser que tenha um conhecimento superior ao nosso. Então, para saber o que você vai fazer em vida, tem que ter um regulamento que vai equalizar todas as coisas, que vai julgar por quem vai aplicar essa justiça depois. Então, se existe vida após a morte, se existe um Deus que vai nos julgar, ele deve ter deixado algo para a gente poder se basear no que nós temos que fazer. Quando você vai procurar uma fonte para trazer respostas para você, ela tem que se basear em credibilidade histórica, a Bíblia tem, precisa regulamentar o que é certo e o que é errado, a Bíblia tem, e trazer explicação por que as coisas fazem sentido, a Bíblia também tem. Nesse quesito, nada supera a Bíblia. Então existe vida após a morte, Deus existe, a Bíblia é a fonte regulamentadora, que ele preparou para que a gente saiba o que deve ser feito para que as coisas façam sentido. Então ninguém nunca viu Deus. A gente só pode conhecê-lo por meio da fé. Por isso que Deus nos revela coisas de diversas maneiras. Ele procura ter um relacionamento com cada um. Vamos pensar em 5 coisas, 5 maneiras de como Deus vem se revelando para nós. A primeira delas é que ele se revelou na sua criação, em Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então Deus ele vem se revelando através da sua criação, de maneira que nós não temos desculpa para negar a sua existência. Só pelo fato de não sabermos muita coisa sobre o mundo, é o fato de nós queremos negar a Deus. E Deus ele vem também se revelando a nós através do nosso anseio pela eternidade. Quando a gente entende que existe uma vida após a morte, nós ansiamos pela eternidade. É dessa maneira que ele vem se revelando a nós. Você sabe por que a gente está o tempo todo tentando adiar a morte? Nós ficamos revoltados com a morte, nós não aceitamos que o mundo seja assim. É porque nós queremos viver eternamente. E a Bíblia diz que o próprio Deus coloca isso no nosso coração. Está lá em Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Outra maneira que Deus vem se revelando a nós é pela ressurreição de Jesus. Se Deus não existe, como pode Jesus ter ressuscitado?
A Bíblia diz que centenas de pessoas viu Jesus depois de ter ressuscitado. Não só a Bíblia, para quem não acredita na Bíblia. Eu tenho um fato científico histórico aqui. O historiador Jerry Habermas, ai gente, esses nomes deve ser isso, cita 39 fontes não cristãs da existência de Jesus. 39 fontes não cristãs da existência de Jesus, onde ele enumera mais de 100 fatos relatados por diversas pessoas sobre a sua vida, ensinamentos, crucificação e ressurreição. Então, sem Deus, ninguém pode ser ressuscitado. Outro fato histórico que mostra como Deus vem se revelando à humanidade são através dos milagres que vem acontecendo. A Bíblia ela conta muitos milagres que vem acontecendo ao longo da história. Em Mateus 11, 4, 7, Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E Deus ele continua fazendo milagres até hoje. Pelo poder de Deus, as pessoas são curadas, as famílias elas são restauradas, os vícios são quebrados, as pessoas elas são libertas, elas são transformadas. Eu sou um exemplo disso. O tanto que minha vida foi transformada pelo poder de Deus. Sozinha eu não posso nada, mas Deus me ajudou. Ele fez por mim o que ninguém podia fazer. Você pode conhecer a Deus. Ele quer te conhecer. Ele não está distante, Ele quer se aproximar de você. Por isso, Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Através de Jesus, Deus também se revelou a nós. Em Hebreus 1:3, o Filho é resplendor da glória de Deus. O Filho é Jesus. Ele é resplendor da glória de Deus. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Leia as Escrituras, leia a Bíblia. Através da vida de Jesus, dos milagres de Jesus, de tudo que Ele fez por nós, através dele, o Filho é resplendor da glória de Deus. Através dele você vai conhecer a Deus, saber quem Deus é, o que Deus faz. Existem muitas razões para mostrar que Deus existe. Só que o fim de tudo depende de você, acreditar ou não. Tudo vai se resumir em uma decisão: crer ou não crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele tem que crer que ele existe e saber que ele recompensa aqueles que o buscam. Que você tenha um encontro verdadeiro com Deus, que você possa experimentar esse amor verdadeiro na sua vida, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos criou. Existe um Deus, Ele não é algo do universo, Ele não é pensamentos positivos, Ele não é a força do seu braço. Ele é um ser com pensamentos, com vontades, e Ele vem se revelando à humanidade há muito tempo. Então que você possa se aproximar dele, desejar estar na presença dele, desejar conhecê-lo, saber mais dele. Amém? Deus abençoe você.